Paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta oportunidade vamos aqui gravar mais um vídeo. Vamos falar aqui mais uma vez sobre Jesus Cristo sendo Deus. E vamos neste vídeo provar que Jesus Cristo é o Senhor do Antigo Testamento. Nós vamos provar que Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos. Vamos demonstrar que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Ao contrário do que diz a seita Testemunhas de Jeová, que Jesus não é Deus Todo-Poderoso, nós vamos mostrar a base das Escrituras Sagradas que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Tomemos como base para a nossa reivindicação teológica o trecho de Isaías, capítulo 6, 1 a 3. Leiamos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No hebraico aqui a palavra Senhor está Adonai, assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, eles diziam: Kadosh, 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 Adonai Tsavaot. Era assim que eles diziam: Kadosh, Kadosh, Adonai Tsavaot. Toda a terra está cheia da sua glória. Somente até aqui para a nossa meditação. Amados, o que nós temos aqui é uma visão do profeta Isaías. E ele diz aqui que viu o Senhor, que, como eu falei para vocês, no hebraico aqui a palavra Senhor, aqui no hebraico está Adonai. E ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Este Senhor que o profeta Isaías viu, ele é identificado pelo próprio Isaías aqui como o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Yahvé Tsavaot, o Senhor dos Exércitos. E como nós temos por objetivo demonstrar a divindade de Jesus, e não só a divindade de Jesus Cristo, mas demonstrar que Ele é Deus Todo-Poderoso, nós vamos fazer comparação entre o que nós estamos lendo com outros textos. Antes disso, eu quero ler para vocês aqui o comentário que eu fiz a partir desse texto. Peço que vocês prestem bem atenção. O comentário que eu fiz, e prestai bem atenção. Em Isaías 6, 1 a 3, temos uma visão de Deus, o Senhor dos Exércitos, assentado num alto e sublime trono. Aprendemos em João 12:41 que o Senhor dos Exércitos é Jesus Cristo. Comparando essas duas passagens, fica demonstrado que o Senhor Deus visto por Isaías era o Senhor Jesus Cristo. Então podemos dizer que Jesus é o Senhor dos Exércitos. Em Apocalipse 4:6, a semelhança de Isaías 6:3, aparece assentado em um grande trono o Senhor, Deus Todo-Poderoso, recebendo glória e adoração dos seres celestiais. Como sabemos que não existem 2 soberanos, então só nos resta concluir que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o Deus Todo-Poderoso, que em breve virá, conforme diz Isaías 13, 14 a 6. Eu lerei para vocês, amados. Isaías 13 e versículo 4 e 6. Diz assim: Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa revista
as tropas de guerra. Eu vou continuar. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Versículo 6. Oivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso com assolação. Então aqui você vê que o Senhor dos Exércitos é o mesmo Todo-Poderoso. Então nós partimos logo desta observação, mostrando para você que o Senhor dos Exércitos, que os serafins diziam, Kadosh, 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 Adonai Tsavaot, Kadosh, 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 Adonai Tsavaot, ele não era outro senão o Senhor dos Exércitos. Só que o Senhor dos Exércitos, ele é identificado pelo profeta Isaías como o Todo-Poderoso, como o Senhor, o Todo-Poderoso. Ok, amados? Então prossigamos a nossa leitura. Ninguém dirá que o Senhor dos Exércitos é um e o Todo-Poderoso é outro. Até onde eu sei, ninguém ensina que o Senhor dos Exércitos é um e o Deus Todo-Poderoso é outro. A não ser que talvez as testemunhas de Jeová ensinem assim. Se assim ensinam, é só mais um equívoco deles. A verdade é que o Senhor dos Exércitos e o Senhor Deus Todo-Poderoso é a mesma pessoa. O que nós temos aí são títulos diferentes dados para o mesmo Deus. Prossigamos, amados. O Deus visto no Antigo Testamento é, na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que diz Paulo em 1 Timóteo 3,16? Eu lerei aqui para os senhores. Vou fazer questão de ler as passagens. 1 Timóteo 3,16. Vamos ver o que nos diz o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 3,16. Diz exatamente assim, estou lendo aqui na NVI. Deus, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Vou aqui repetir para vocês. Deus foi manifestado em corpo. Paulo está dizendo aqui Deus. Paulo é bem claro em dizer Deus. Deus. Só existe um Deus, amados. Só existe um só Senhor. Só existe apenas um Senhor dos Exércitos. Só existe apenas um Deus Todo-Poderoso. Só existe apenas um Criador. E este único Deus, este Criador, o Senhor que fez todas as coisas, do nada, o Senhor que criou tudo, céus e terra, este mesmo Deus que apareceu nas páginas do Antigo Testamento, esse mesmo Deus que apareceu para Abraão, esse mesmo Deus que conversou com Isaac e Jacó, esse mesmo Deus que guiou a nação de Israel por 40 anos no deserto, esse mesmo Deus que tirou o povo dali do Egito com um braço forte, esse mesmo Deus foi visto por Isaías sentado num trono. Pois bem, e este mesmo Deus, esse único Senhor, Ele e não outro, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsabaote, Ele foi manifestado em carne. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, amados. Prossigamos a nossa leitura. Ainda em Timóteo 6, 15 a 16, leiamos aqui o que nos diz o apóstolo Paulo. Vejamos. Vou começar 14. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo, ou seja, manifestação do Senhor Jesus. Ele é o bendito e único soberano Rei dos Reis. Olha o que Paulo está dizendo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o bendito e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Professor, aí Paulo está falando do Pai. Quem lhe disse isso? Não. Paulo aqui não está dizendo que o Pai é invisível e somente ele possui a imortalidade. Isso é uma leitura equivocada. Eu convido você de novo para ler. Leiamos mais uma vez. 14. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual que manifestação, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo, ou seja, a manifestação de Jesus Cristo manifestará Deus. E quem é este Deus? Ele é bendito e único, soberano e Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Meus queridos, quem nunca foi visto e nem se pode ver é Deus. Deus no Antigo Testamento, ele foi visto de forma simbólica por sonho, por visões, conforme Isaías viu. Mas Deus, eu quero que você saiba, Deus, a primeira vez que ele foi visto mesmo, tocado, sentido, a primeira vez que os anjos viram Deus, a primeira vez foi quando o Filho apareceu. Deus é o Filho. Não confunda aqui o Filho com o Pai. Eu não estou dizendo para vocês que o Filho é o Pai. Não estou dizendo para você que o Filho é o Espírito Santo. Não estou dizendo para você que o Espírito Santo é o Pai. Eu estou dizendo para você que o Filho é Deus. Assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. E conforme o ensino, o começo do nosso estudo, nós estamos baseando nosso ensino a partir de Isaías 6, 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a nossa questão é: quem é aquele Senhor dos exércitos? Ali, que Isaías viu os serafins clamarem e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Prossigamos. E João também, amados, ele também vai dizer que Deus, ele nunca foi visto. Leiamos aqui João. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Vou ler aqui. No princípio era aquele que é a palavra, em outras versões, no princípio era o Logos. Ele estava com Deus e ele era Deus. Vou dizer aqui mais uma vez, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos, ou Logos era Deus. O que João está dizendo logo aqui no começo é que a palavra, que é Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. E esta palavra não era um Deus, como traduz erroneamente as Testemunhas de Jeová. Esta palavra era Deus. Esta palavra não era um Deus inferior. Esta palavra não era um Deus menor. Esta palavra não era um Deus de segunda categoria, não. Isso é arianismo. Isso é heresia. João está dizendo que esta palavra não era um deuterodeus. João não diz que esta palavra era um segundo Deus. João está dizendo que o Logos era Deus. João diz que Deus era o Logos. O que nós temos aí é uma essência para o Pai e para o Filho e para o Espírito Santo. O que nós temos aí é a unidade indivisível entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A natureza divina, ela é inerente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Nenhum dos três são maiores. Nenhum dos três são maiores, amados. Prossigamos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Aqui nós vemos que o Filho, ele é Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 14 do mesmo capítulo diz: aquele que é a palavra, que é o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Outras versões diz: e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O versículo 14, amados, vamos ler aqui, do mesmo capítulo diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. É importante fazer a leitura correta. Eu já vi muitos escreverem e pronunciarem e dizem: ninguém jamais viu o Pai. Não, a leitura aqui não está dizendo assim. A leitura está dizendo: ninguém jamais viu a Deus. No grego, theos. Ninguém jamais viu a Deus. É bom que se atente para esse detalhe, porque eu já vi, eu leio, e há aqueles que dizem que quem apareceu no Antigo Testamento era apenas o Filho, que era visível, mas o Pai é eternamente invisível e não poderia aparecer. Mas isso é uma compreensão errônea. Na verdade, Deus apareceu no Antigo Testamento. Deus apareceu. E ali, se você disser que é o Pai, eu lhe digo que é o Filho. E eu posso dizer também que é o Espírito Santo. Acabou a história. Aquele Deus que falou, o Senhor que falou na sarça ardente com Moisés, se você disser para mim que é o Filho, eu digo para você que é o Pai. Eu posso dizer para você que é o Espírito Santo. Você vai me provar o contrário? Onde é que o texto está dizendo que só o Filho poderia aparecer? Onde é que o texto está dizendo que ali, em todas as manifestações do Antigo Testamento, era apenas o Filho? Era o Filho no sentido de Deus. No sentido de Deus. Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Senhor de todas as coisas. Se você quiser entender que ele realmente era uma teofania, aí eu aceito que era o Filho, mas não só o Filho. O Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no único Deus. Ele conversou com os homens. O Deus único, triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele foi visto por Isaías. Não apenas um ou outro, mas Deus foi visto. Prossigamos a nossa leitura. Em Cristo, por Cristo, de Cristo e para Cristo são todas as coisas. Aqui eu quero ler para você em Colossenses capítulo... Filipenses, Colossenses. Vou ler aqui para você. Colossenses capítulo 1 e versículo, vou ler do 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele, vejam bem, pois nele, em Cristo, nele foram criadas todas as coisas. Os testemunhos de Jeová diz todas as outras coisas, mas no grego não tem outras, só tem tapanta, todas as coisas. Não tem alos, que é outra, não tem. Só tem tapanta. O texto grego diz claramente, nele foram criadas todas as coisas, tapanta. E as testemunhas de Jeová adulteraram e acrescentam e botaram entre aspas as outras, como se o texto dissesse, nele em Cristo foram criados ou criadas todas as outras coisas. Eles assim fazem porque querem fazer de Jesus criatura, quando na verdade Paulo está dizendo que ele é o Criador. Leiamos de novo. Porque nele,
Paulo está falando de Cristo. Foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes, ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Atente bem, nós temos aqui 3 coisas a ser observada. Em Cristo, nele, em Cristo. Ó, em Cristo, não é fora de Cristo. Cristo é a fonte. Cristo é o arre, é a origem de todas as coisas. Em Cristo, nele, Paulo diz, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas, agora a segunda parte, segunda observação, por Ele. Paulo agora muda, Paulo não diz mais nele, mas por Ele. Ou seja, no grego, dia, por Ele. Cristo não só é a origem de todas as coisas, sendo Ele Deus, mas Ele também é a dia, ou seja, é a intermediação. Ele é o mediador de todas as coisas. E não só isso, Paulo diz que nele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E Paulo ainda prossegue. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste tudo. Eu aproveito aqui para lhe dizer que a seita Testemunho de Jeová diz que Cristo é o mediador apenas de 144 mil. Será? Onde a Bíblia diz que Cristo é o mediador apenas de 144 mil, amado? Onde é que na Bíblia Sagrada está escrito que Cristo é mediador apenas de 144 mil? Paulo fala para nós. Vou ler aqui mais uma vez o apóstolo Paulo. Pois nele, Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por. Essa expressão por, como eu já expliquei, no grego é dia, que quer dizer por meio dele. Ou seja, quando Cristo é o mediador, logo aqui está mostrando que ele não é mediador apenas de 144 mil. Aqui está dizendo que por meio de Cristo foram criadas todas as coisas. É o que Paulo está dizendo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Onde é que o texto está dizendo que somente 144 mil podem ser beneficiados para a salvação? E se você acha que o texto aqui não tem a ideia de salvação, você precisa ter mais atenção na leitura. O texto ele traz também a ideia de salvação em Cristo Jesus. Prossigamos. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Cristo tudo subsiste. Tudo. Tudo, amado. Tudo. Tudo em Cristo, porque Ele é Deus, subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio. Como eu falei, Ele é a arche. No grego, o princípio aqui é arche. E o primogênito, no grego, é prototokos. Então nós vemos que Cristo ele não é apenas o primogênito da criação, mas ele é re-arche da criação, ou seja, ele é a origem da criação. As testemunhas de Jeová eles focam apenas Jesus como primogênito, mas ele não é apenas primogênito. Antes de Jesus ser primogênito, ele é a arche de toda a criação, ou seja, ele é a fonte, ele é a origem, ele é Deus. Antes de Jesus Cristo ganhar o status de primogênito, porque ele é primogênito por status, Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, tornou-se o primogênito de toda a nova criação de Deus. Da antiga criação, céus e terra e tudo que nós conhecemos, ele é a arche.
Vamos entender isso. Ele é A-Ar-E. Professor, mas Jesus, João disse que todas as coisas foram feitas por ele. Sim. Ele também é mediador da antiga criação. Ele é mediador também da antiga criação. Mas não esqueça que ele também é a origem de toda a criação. Ele é mediador, ele é a origem e ele é o primogênito de toda a criação, porque ele foi constituído quando ele se encarnou e quando ele ressuscitou. Ele se tornou o cabeça de uma nova criação. Ele se tornou a origem de uma nova criação. Ele, agora, depois da ressurreição, ele experimenta uma nova dimensão, onde ele é o primogênito, onde ele é a origem de uma nova criação, onde ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, onde ele é a origem, o início de uma nova criação imortal, de uma nova criação incorruptível. Cristo é o primogênito da nova criação. Cristo é o mediador eterno de Deus. Por meio de Cristo, Deus criou todas as coisas. Cristo é a origem de todas as coisas. Prossigamos a nossa leitura. Aqui nós vemos aqui Cristo como, Paulo está dizendo que nele, por ele e para ele e nele subsistem todas as coisas. Grave bem. Em Cristo, por Cristo e para Cristo subsiste todas as coisas. Vou contar aqui as condições. Pois nele, está bem aqui, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas. O que mais, apóstolo Paulo? Todas as coisas foram criadas por ele. Aí vem por, de A, aqui entra a mediação. Primeiro Paulo fala que Cristo é a origem de todas as coisas. Depois ele mostra a Cristo como o mediador de todas as coisas. E agora Paulo diz, ele é antes de todas as coisas. E Paulo acrescenta, e nele, repete o que ele já disse antes, e nele tudo subsiste. É em Cristo, meu irmão. Cristo é Deus. Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Não procure Deus fora de Jesus Cristo. Não procure um Deus Todo-Poderoso fora de Jesus. Não procure um Deus dos exércitos fora de Jesus Cristo. Não procure um Senhor fora de Jesus Cristo. Não procure, porque você não vai encontrar. Romanos 11, 36. Leiamos mais esta passagem. Romanos 11, 36. Nos diz o seguinte. Eu vou ler do 33 para ficar melhor compreendido. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, está falando do Senhor, pois dele, está falando do Senhor, pois dele, por ele, por quem? Pelo Senhor, e para ele, para quem? Para o Senhor, são todas as coisas. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Aí as testemunhas de Jeová dizem, não, aqui está falando do Pai. Aqui está falando do Senhor. O Senhor é o Pai, o Senhor é o Filho, o Senhor é o Espírito Santo. Eu posso dizer para você que por meio do Espírito Santo são todas as coisas. Eu posso dizer para você que por meio do Espírito Santo ou do Espírito Santo são todas as coisas. Para o Espírito Santo são todas as coisas. No Espírito Santo subsistem todas as coisas. Eu posso dizer para você que o Espírito Santo é antes de todas as coisas.
Professor, o texto não está dizendo isso, está você que não está percebendo. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Onde está um, está o outro. Não existe Pai sem Filho e não existe Filho sem Espírito Santo. O Pai nunca existiu sem o Espírito, assim como o Filho nunca existiu sem o Pai, e nem o Pai nunca existiu sem o Filho. Não existe, nunca existiu um tempo em que o Pai não tivesse o Filho. Nunca existiu um tempo em que o Filho não tivesse o Espírito, e nunca existiu um tempo em que o Espírito fosse solitário. Nunca existiu. Então o que nós temos aqui é o Senhor. E lembre-se, o que é que diz? Pois dele, ou seja, do Senhor, por ele, pelo Senhor, e para ele, o Senhor, são todas as coisas. Isso aqui foi dito claramente a respeito de Jesus Cristo, lá em Colossenses 1,16. E se você disser que aqui é o Pai, que eu não estou dizendo que não seja, e se você disser que lá é o Filho, o que está certo, mas aí eu quero que você me explique. Quantos criadores existem? Quantos mediadores existem? Quantos senhores existem? Só existe um mediador. E eu quero lhe dizer que o único mediador é Cristo. Amado, aqui eu preciso lhe mostrar uma coisa. O Pai, ele não é mediador. Todas as coisas podem ser no Pai. Todas as coisas podem subsistir no Pai. Todas as coisas podem ser para o Pai. Mas pelo Pai não. Eu desconheço onde é na Escritura que mostra o Pai como mediador. Se existir, você pode me mostrar. Mande o texto aí para mim que eu me retrato. Eu estou sendo muito sincero. Eu desconheço na Bíblia Sagrada onde há escrito que o Pai é o mediador da criação de Deus. Amado, eu desconheço. Então, sendo esta a condição, eu só posso entender que está aqui o Filho. Veja bem, pois dele, Romanos 11:36, pois dele, porque lá em Colossenses está o Filho. Está o Filho. Pois dele, por ele. Espera aí. Se aqui você entende que é o Pai, então aqui está mostrando o Pai como mediador. Se o Pai é mediador, então existe alguém acima do Pai. E quem é que está acima do Pai? Ninguém. Se você disser que o Pai é a origem do Filho, eu aceito. Que o Pai é a origem do Espírito Santo, eu aceito. É óbvio que a origem do Filho é o Pai. E é por isso que o Pai é a origem, o originador de tudo, e por meio do Filho todas as coisas existem. É isso que Paulo está dizendo. Pois dele, do Senhor, por ele, o Senhor, e aqui eu quero deixar claro, o Senhor Jesus Cristo, e para ele, para quem? Para Jesus, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O que nós temos aqui não é apenas dele, mas nós temos também por ele, no grego dia, por ele. Se todas as coisas são por ele, então aqui eu não posso aqui dizer que é o Pai. Eu posso dizer que aqui é o Senhor é mediador de todas as coisas. E o Senhor é Jesus Cristo. O Pai nunca é mediador, pelo menos eu ainda não vi. Você já viu na Escritura dizendo que o Pai é mediador da criação? Você já viu isso na Bíblia Sagrada? Eu ainda não vi, mas se você ver, me mande o texto, que aí eu refaço as minhas colocações. 1 Coríntios 8:6. Vamos lá ver o que diz o apóstolo Paulo. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. É o que eu falei antes. Paulo ele é muito cuidadoso, a Bíblia mostra o Pai como a origem. E para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, ele é a origem. Mas não esqueça que o Pai, ele é a origem de todas as coisas no Filho. Agora aprenda uma coisa, e para quem vivemos? Muito bem.
e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem? Isso aqui jamais pode ser dito acerca do Pai, amado. Jamais Paulo cometeria esse pecado, essa gafe, de dizer, e por meio do Pai são todas as coisas. Jamais. Que os testemunhos de Jeová aprendam a ler. Que os testemunhos de Jeová deixem de ensinar heresia. Respeitem as Escrituras Sagradas. Pare com esse arianismo. Porque a Escritura Sagrada mostra o Pai como a origem de todas as coisas e o Filho também. A Escritura mostra o Pai como sendo o Senhor dos exércitos e o Filho também. O Pai é mostrado como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o Filho também. Mas apenas a Escritura mostra como mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Apenas Ele. O Pai nunca é visto como mediador da criação, mas apenas o Filho. E aqui é onde entra o grande mistério da Trindade. Aqui é onde entra o grande mistério da Trindade. Tertuliano ele estava certo, estava correto ao defender a doutrina da Trindade. Tertuliano estava corretíssimo, Irineu estava correto, Santo Agostinho estava correto, todos os pais da igreja estavam corretos em defender a doutrina da Trindade. As testemunhas de Jeová estão errados ou erradas em negar a Trindade. Quem nega a Trindade, nega a divindade do Filho. Quem nega a Trindade vai ter dificuldade de explicar quem é o mediador. Porque o Pai não pode ser visto como mediador. Prossigamos o nosso estudo. Agora, se isso não é possuir todo o poder, porque veja bem, já que estamos partindo lá de Isaías, que nós estamos lá em Isaías 6,3, dizendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos, nós vamos provar que o Senhor dos exércitos é o Deus Todo-Poderoso. E se todas as coisas são dele, por ele e para ele, olha, se todas as coisas são dele, por ele e para ele, grave bem, Paulo diz que todas as coisas são em Cristo, de Cristo, por Cristo e para Cristo. Todas as coisas. Se todas as coisas são dele, por ele, nele e para ele, então ele é o quê? Ele é todo poderoso. Todos os poderes estão nas mãos de Cristo. Paulo diz que toda ciência, todo conhecimento, todo mistério, tudo está escondido em Cristo Jesus. Está escondido em Deus, em Cristo Jesus. Meu irmão, não existe outro Deus além de Jesus Cristo. Não existe outro Senhor além de Jesus Cristo. Não existe outro Criador além de Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é visto como o Senhor. Pelo amor de Deus. Leiamos lá Hebreus capítulo 1, versículo 8 a 10. Lá, basta você ler Hebreus capítulo 1, versículos 8 a 10. Cristo lá é visto como Deus que é ungido por Deus, o Pai. E no versículo 10 diz, mas acerca do Filho, olha o que o versículo 10 de Hebreus 1 diz. Hebreus 1, 10 diz, mas acerca do Filho diz, e tu, Senhor, no princípio criaste todas as coisas. Não, mas as testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é criador. Mas o escritor aos Hebreus diz claramente que ele é o Senhor e por meio dele todas as coisas foram criadas. Leiamos aqui Hebreus capítulo 1 e versículo 10, que diz assim, ó. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como manto, como roupas, eles serão traçados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. De quem é que Paulo está falando aqui? Quem é o Senhor que Paulo está falando aqui? Quem é o Senhor aqui que criou todas as coisas? Quem é o Senhor que enrolará os céus?
que é um Senhor que Paulo está dizendo que os céus e a terra, tudo passarão, os céus serão enrolados, mas o Senhor permanece para sempre. Quem é esse Senhor aqui? É Jesus Cristo. Esse Senhor aqui em Hebreus 1, 8 a 10, é Jesus Cristo. E esse Senhor aqui, Paulo diz que Ele é o Criador. E como é que as testemunhas de Jeová vêm dizer que a Escritura diz que Jesus, os testemunhos de Jeová ensinam que a Escritura jamais mostra Jesus como Criador, apenas como mediador? Isso é uma mentira. A Escritura mostra Jesus como mediador? Mostra. Mas aqui está mostrando Ele como Senhor, como Criador de todas as coisas. É preciso que se leia a Bíblia Sagrada com atenção. Vamos continuar. Agora, se isso não é possuir todo o poder, então não se pode mais saber a definição do que é ser todo-poderoso. Ou seja, se em Cristo, por Cristo, de Cristo e para Cristo são todas as coisas, agora se Cristo não é o todo-poderoso, então não dá mais para a gente saber o que é ser todo-poderoso. Não dá. Aí não tem como se saber o que é todo-poderoso. Meus queridos, e para fecharmos aqui, nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 8, conforme nós prometemos, e fazer o paralelo com Isaías, capítulo 6, 3. Apocalipse, capítulo 4 e versículo 6, diz assim, amados: E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. E no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. É o versículo 8, desculpe. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Nós temos aqui o triságio. No grego, nós temos hagios, hagios, hagios. Santo, Santo, Santo é o Kyrios, o Senhor. Ou seja, nós temos aqui o Senhor sendo mostrado como aquele que é 3 vezes santo, e aqui no Apocalipse ele é chamado de o Deus Todo-Poderoso. Lá em Isaías, como o Senhor dos Exércitos. E agora? Como é que nós vamos entender? Quer dizer que o Senhor dos Exércitos, lá em Isaías, que João em 12:41, João 12:41 diz claramente que aquele Senhor visto por João ali, aquele Senhor dos Exércitos, claramente visto por João, no capítulo 12, versículos 40 em diante do Evangelho de João, ele diz claramente que ali Isaías viu Jesus e falou da sua glória. Ou seja, está muito claro que aquele Senhor ali visto por Isaías era Jesus Cristo. Então aquele Senhor ali é o Senhor dos Exércitos. E aquele Senhor dos Exércitos, lá no mesmo livro de Isaías, capítulo 3, versículos 4 e 6, diz que é o Deus Todo-Poderoso. Só que nós temos aqui em Apocalipse 6, 4, o Senhor assentado no alto sublime trono, e os seres gloriosos estavam dizendo: Hagios, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, Kyrios Pantocrator, o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a conclusão óbvia, então? É que o Senhor Todo-Poderoso aqui, no capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse, é o mesmo Senhor dos Exércitos, ou seja, é Deus. Professor, mas aqui está dizendo que é o Pai, aqui está dizendo que é Deus. Aqui está dizendo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai e o Espírito está no Filho e no Pai ao mesmo tempo. Santo para o Pai, Santo para o Filho, Santo para o Espírito Santo. É a Trindade sendo invocada aqui. É a Trindade sendo adorada. O triságio aqui é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, querido. Não existe
dois todo-poderoso. Não existe dois senhores, não existe dois deuses, só existe apenas um Senhor, um só Deus. Espero ter contribuído para um melhor entendimento de vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você está aprendendo, eu vou apenas te pedir um favor. Divulgue o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E compartilhe o meu vídeo. E não só isso, peça para os teus amigos se inscreverem. Se você realmente está sendo beneficiado por esse estudo, se você gosta, professor, eu gostei do estudo. Professor, eu gostei, estou aprendendo. Pois eu te peço apenas que compartilhe o meu trabalho. Ok, querido? Eu apenas peço que você compartilhe e, ao compartilhar, peça para os seus amigos se inscreverem. Diga para eles, olha, entra no canal do professor Nathaniel, se inscreva lá, vamos ajudar nosso irmão. Eu peço apenas isso para você. Não peço outra coisa. Peço apenas que, se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe os meus vídeos e divulgue o nosso trabalho. Posso contar com você? Amém? Posso contar com você? Beijão para você, um forte abraço, tá bom? Paz do Senhor Jesus Cristo para ti, meu amado, paz do Senhor, minha amada, um beijo e um abraço para você, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E saiba que eu estou aqui para propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, propagar a verdadeira doutrina. Amém.